Boa noite. Que bom que vocês permaneceram firmes aí e esperaram 15 minutos. Isso é muito bom. É um teste de paciência com vocês. Vocês passaram. Alguém foi embora? Não, né? Então tá bom demais. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus. As dificuldades às vezes tentam nos afastar de Deus, nos tirar da casa dele, ou nos deixar desconcentrados. Por isso, concentre-se na palavra do nosso Deus. E eu convido vocês para nós iniciarmos este culto que nós temos hoje, né? Em nome do nosso Deus triuno. Nós lembramos que vai ser utilizada a liturgia Ebenezer, né? Que é a liturgia que a gente canta nos cultos que tem culto jovem também, né? E nós vamos cantar hoje essa liturgia. Convido vocês para nós ficarmos de pé para a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Ó Deus, gracioso Pai, eu, um pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e erros com os quais eu te ofendi. E por isso mereço o teu castigo agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita bondade e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, sejas gracioso e tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Por causa dessa vossa confissão que vocês fizeram, eu, devido ao ofício como servo da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus a todos vocês e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, perdoo todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós podemos nos sentar, nós vamos cantar agora a canção Jesus é a Aliança. Como é bom vir ao templo do Senhor. Tem um salmo, que é o Salmo de número 15, que fala justamente sobre ir ao templo, estar na casa do nosso Deus. Deus, o Espírito Santo, fez a sua morada no coração de cada um que acredita. E assim estamos sempre no templo do nosso Deus. Eu convido vocês, para nós de pé, fazermos a leitura do Salmo 15, versículos 1 a 5. Depois nós seguimos com a liturgia. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero, verdadeiro. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito que o teme. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ao Supremo
Senhor Deus, amado Pai Celestial, nos colocamos em oração diante de Ti. Pedimos guarda e ampara a cada um de nós neste culto. Envia o Teu Santo Espírito para que possamos aprender da Tua palavra como viver aqui nesse mundo e como herdar os céus. Pedimos isso em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Podemos todos nos sentar, nós passamos às leituras bíblicas de Miqueias 6, 1 a 8 e 1 Coríntios 1, 18 a 31. Leitura de Miqueias, do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6, dos versículos de 1 a 8. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias, até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhões e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A próxima leitura é a Epístola do dia, que encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 31. Onde está escrito: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos os conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto os judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é a mais forte do que a força humana.
Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Por meio de Cristo nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Até aqui as leituras do dia. Cantamos o próximo hino. Fiquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês.
porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa é a leitura do Santo Evangelho, e nós queremos, neste momento, cantar a canção 52. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Podemos nos sentar. Som. Tinha bateria no microfone até agora, né? Na hora que eu fui para iniciar, resolveu acabar a bateria. Mas tá bom. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe neste momento de reflexão. Amém. Nós estamos vivendo domingos pós-Epifania. E Epifania, né, com certeza, né, vocês sabem que é o termo que nós utilizamos para o momento em que Jesus se revela como Salvador para as pessoas. Um Salvador diferente daquilo que muitos israelitas esperavam, né, porque eles esperavam um Messias político, alguém que ia liderar o povo para assuntos terrenos, mas Cristo vem e se mostra o Salvador da humanidade em questões que nós não conseguiríamos realizar simplesmente nada. E quando nós olhamos o texto, né, o início do Sermão do Monte, é um texto bem conhecido. Em algumas traduções, né, nós temos, né, bem-aventurado, né, e aí vai seguindo ali, né, as frases, os versículos, e a gente fica muitas vezes, nossa, né, ser bem-aventurado, ou ser feliz, como o texto da nossa tradução ele aponta. E aí a tendência que nós temos quando olhamos para esse texto é simplesmente olhar para nós, né? Quando tem aquela lista, né? Felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. E aí a gente começa a olhar muitas vezes para nós, para dentro de nós. Mas esse texto ele está num período onde nós temos Jesus se revelando. Jesus, ele se apresentando para as pessoas. E qual é a forma que Jesus está se revelando hoje?
quando nós olhamos um pouquinho antes, né, qual que é a base, qual que é o fundamento do ministério de Jesus? Nós sabemos que ele veio cumprir uma missão, de resgatar todo aquele que está perdido, ou seja, toda a humanidade, pois todos nós estávamos perdidos e condenados. Então foi por nós que Cristo veio. Essa é a obra de Cristo na cruz. Mas Jesus, ele também, durante os seus 3 anos, né, mais ou menos ali que ele caminha entre as pessoas, tem 3 coisas que fundamentam o ministério de Jesus entre as pessoas. E está lá no versículo 23 do capítulo 4, um pouquinho antes. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Essas 3 coisas: ensinando, anunciando ou pregando, né, a boa notícia da salvação, o evangelho, e curando. Ensinar, pregar e curar. Isso é o que fundamenta o ministério de Cristo. E hoje nós vemos então Cristo como o mestre. Nós nunca vamos esquecer, quando nós falamos de Jesus, de Cristo como aquele que vai para a cruz como Salvador. Mas hoje Jesus, ele se revela aos seres humanos como mestre, como aquele que ensina. E aí, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhava na prefeitura. Eu era concursado público, né, antes de ir para o seminário, mas mesmo antes de ir para a prefeitura, né, ser funcionário público, eu trabalhei em várias áreas. E uma delas eu trabalhei em fazendas, né, fazendas de gado de leite. E aí, o tempo que eu trabalhei, eu tive também experiências, né, nessa área com cuidado com o gado. E aí, só que o meu serviço na prefeitura, o meu trabalho, a minha função era administrativa. Ficava ali sentado atrás de um computador, era processos da prefeitura, aquela parte mais burocrática que a gente sabe que é bem chatinha. E aí, um belo dia, chegou um rapaz lá desesperado, atrás do veterinário. O nome do veterinário era Zezão. Aí falou assim: Zezão, pelo amor de Deus, vai lá no meu sítio, porque tem uma vaca minha lá que está com problema e que se deixar para amanhã ela morre. Aí o Zezão falou assim: rapaz, só que eu estou indo para a minha cidade agora, ficava mais ou menos uns 60 quilômetros, e eu não posso ir lá, cara, não posso. É que o veterinário da prefeitura, ele fazia esses atendimentos assim, né, quando o pessoal precisava. E aí o veterinário virou para o cara e falou assim: mas faz o seguinte, Rony, você vai fazer alguma coisa agora? Era à tarde, né? Depois das 4 horas. Ele falou assim: você vai fazer alguma coisa agora? Aí eu falei assim: não, estou para casa, estou com o resto do dia livre. Ah, então vai lá e ajuda ele. Aí o cara falou: o Rondinelli? Ele fica aí sentado atrás de um computador. Aí o Zezão: não, mas isso aí que você está pedindo, ele vai conseguir resolver. E aí eu fui lá e resolvi. Moral dessa historinha: muitas vezes não adianta a gente falar. A gente precisa ver. A gente precisa presenciar. Claro, eu não era veterinário formado. Aquilo ali eu sabia fazer pela minha experiência. Não adianta a gente falar também que Jesus, ele é mestre. Não adianta a gente falar que Jesus, ele ensina, se Jesus não fizer parte da nossa vida. E por isso que para Jesus ele se tornar mestre, para Jesus se tornar aquele que ensina como nós vamos viver, precisa acontecer uma coisa antes. Jesus, quando ele vai para o monte, e ele tem esse sermão do monte que vai seguir nos próximos finais de semana, Jesus ele não fala para todas as pessoas. Jesus ele fala para aqueles que já creem nele. Jesus ele chama os seus discípulos. Outras pessoas estavam já indo, né, atrás dele,
né? Porque um pouquinho antes ali, né? As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus as pessoas que sofriam, tal, né? Então Jesus já estava com a sua fama, né? Especialmente daquele curandeiro, porque as pessoas estavam atrás de Jesus especialmente para curar as suas doenças. E aí Jesus, né, em meio a todas aquelas pessoas que, muitas vezes, pessoas que levavam lá, mas não o criam como seu Salvador. E aí, então ele chama os discípulos separados, fala assim, olha, vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouquinho. Claro que outras pessoas, né, também foram, outras pessoas estavam ouvindo, mas Jesus, ele senta e fala assim, olha, agora eu vou ensinar algumas coisas para vocês. O ensino direcionado àqueles que já creem. E esse ensino, muitas vezes a gente espera que seja um ensino que o mundo todo viva. E às vezes a gente fica decepcionado, porque, por exemplo, com relação à justiça, a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo que é certo. Jesus ensina nós, né, a cada um de nós, a fazermos o que é certo. E aí, de repente, a gente vê pessoas fazendo tudo ao contrário. Nós vemos Deus em sua palavra, né, colocando algumas coisas, alguns pontos. E, de repente, a gente vê uma justiça humana, né, fazendo aquilo que bem entende. E aí a gente pensa, poxa vida, mas por que que essas pessoas aqui não fazem o que é certo? Por que as pessoas que criam leis não criam leis boas para o povo? E não simplesmente leis que visam benefícios próprios e particulares. A gente fica às vezes pensando, por que que o mundo não anda conforme os ensinamentos de Jesus? Porque as pessoas que simplesmente são do mundo, elas ainda não conseguem ver, elas não conseguem viver o ensino que Cristo traz. Para as pessoas do mundo, que vivem conforme o mundo, não é o ensino de Jesus que precisa chegar aos seus ouvidos. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Cristo veio para resgatar estas pessoas que estão perdidas e condenadas. Nós esperamos muitas vezes e criamos a expectativa de que o mundo viva conforme o ensino de Cristo. Mas isso dificilmente acontece, ou não irá acontecer. Para que as pessoas vivam o ensino de Cristo, primeiro precisa haver a conversão. Primeiro, Cristo precisa fazer parte no seu coração. Primeiro, Cristo precisa habitar. Cristo precisa ser o Salvador. Ah, mas então, beleza, né, pastor? A pessoa foi convertida, crê em Cristo, e aí tá tudo certo, né? Agora todo mundo vai viver conforme os ensinamentos de Jesus. Também não é simples. Porque nós ainda somos pecadores. Apesar de sermos justos, justificados em Cristo, nós ainda permanecemos pecadores. Nós ainda continuamos errando. E não simplesmente errando, mas tendo em nossa mente, muitas vezes, pensamentos que vão mais próximo daquilo que o mundo ensina. Por exemplo, quando nós vemos sobre a vida, Deus, Ele quem nos dá a vida. É Deus quem mantém a nossa vida. É Deus que está ao nosso lado, porque se Deus não estivesse ao nosso lado, nós não teríamos vida. E aí, de repente, nós temos assuntos, por exemplo, como o aborto.
E se nós olharmos o que a palavra de Deus diz, o cristão é a favor ou contra o aborto? Contra. Mas todo cristão é contra o aborto? Infelizmente não. Infelizmente não. Há cristãos que ainda defendem o aborto, porque ainda é pecador. Ainda pensamentos que vão muito na linha do que o mundo ensina, fazem parte do seu coração. Isso, né, esse assunto, por exemplo, do aborto, é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado. Mas quando nós nos orientamos, quando nós deixamos Cristo sentar ao nosso lado e nos ensinar, porque muitas vezes Cristo, ele quer sentar ao nosso lado e ele quer ensinar. Mas aí o que a gente faz? Tapa os ouvidos? Não, é assim, e assim e pronto. Nosso coração também precisa sempre estar aberto ao ensino de Cristo. E aí, né, mas por quê? Então, quer dizer que eu preciso rigorosamente seguir o que está na Bíblia? Depende. Se você pensa que você precisa seguir para a sua salvação, aí está errado. Isso aí muitas vezes é colocado, para você ser salvo, para você ir para o céu, você precisa fazer assim? Você precisa seguir os ensinos de Cristo? Não. Para a salvação, Cristo fez tudo. Está completa a salvação. Mas aqueles que creem na salvação através de Cristo, aí sim, eles podem fazer tudo aquilo, né, que está aqui nesta listinha do início do Sermão do Monte, que fala felizes, que fala bem-aventurados. Não fala que vocês serão um dia felizes. Não fala que um dia vocês serão bem-aventurados. Não. Vocês são felizes. Vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque andando conforme a orientação de Cristo, nós temos uma vida melhor. Nós somos mais felizes. Já aqui, não é uma felicidade simplesmente lá no céu. Já aqui, por exemplo, dentro do casamento, Deus, ele nos orienta a vivermos ali dentro do casamento. E um casamento é muito mais feliz, bem-aventurado hoje, quando o casal anda conforme o ensino de Cristo, conforme a palavra de Deus. Um casal que vive o perdão. Agora, um casal que não esquece a palavra de Deus, que não vive o perdão, que não anda conforme, né, Deus nos ensina através da sua palavra, o que vai acontecer? Vai ter briga, né? Vai ter os filhos aí, né, sendo prejudicados muitas vezes, vai acontecer a separação, tudo aquilo que Deus sabe que é ruim. Deus sabe que não é bom a briga. Deus sabe que não é bom quando um casal deita lá no travesseiro brigado um com o outro. E por isso ele nos traz a sua orientação. Irmãos, a gente sabe, né, que como Deus espera que vivam os irmãos. Tanto os irmãos na fé, cuidando um do outro, orando um pelo outro. E aí muitas vezes o que acontece? Fofoca, né? O que dá mais trabalho? Fazer uma fofoca ou fazer uma oração?
E aí, pulando agora para irmãos de família, né? Na família ali, laços de sangue. O que Deus espera? Que vivam bem. Mas aí o que acontece? Não pode vir uma partilha de herança? O que acontece quando tem as partilhas de herança? Vocês sabem melhor do que eu. Não é verdade? Não, isso aqui é meu. Não. Isso aqui, tudo o quê? Ganância, egoísmo. Ah, eu quero mais. Se está lá, né, tem 2 irmãos, é 50% para cada um, sempre tem um tentando pegar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5% a mais. Tudo por causa do pecado. E aí o que acontece quando irmãos lá brigam por causa de herança? Brigam, aí ficam 5, 10, 20 anos sem se falar. Vivendo com aquele coração amargo, com aquele coração triste. Sempre na nossa vida, nós vivemos aquelas coisas ruins, porque nós deixamos de ouvir Cristo. Quando nós ouvimos Cristo, nós já vivemos uma felicidade. Nós já vivemos uma bem-aventurança. Claro que não é uma felicidade perfeita, não é uma bem-aventurança perfeita, porque isso nós vamos encontrar no céu. Aqui ainda, né, vai ser uma coisa um pouco conturbada, mas mesmo assim, aqueles que andam nos ensinos do Senhor já são felizes, já são bem-aventurados. Porque aqueles que agem assim, eles sabem lá no seu coração que eles já estão seguros em Cristo. Eles já estão seguros na sua palavra, no seu ensino e nas suas promessas. Como eu disse, a gente não vai esperar que o mundo haja assim. A gente não precisa fazer que o mundo se torne o céu. Não é função nossa fazer do mundo virar um céu. A nossa missão é anunciar Cristo como o Redentor. O Cristo que nos orienta e que nos ensina. Porque o céu não é aqui. O céu não é um lugar que eu preparo. O céu é um lugar que Deus preparou para mim, para cada um de vocês, para todo aquele que nele crê. Que nós possamos sempre reafirmar a nossa fé em Cristo. Que nós possamos, através do ensino de Cristo, estar cada vez mais reanimados, fortalecidos para anunciar Cristo como Salvador, para que depois as pessoas o reconheçam também como mestre, como seu guia aqui já nesta vida. Amém. Convido todos que puderem ficar de pé para nós cantarmos a confissão de fé.
Passamos agora ao momento do recolhimento das ofertas. Nós podemos nos sentar. Ouvimos um fundo musical. Posso fazer para ajudar meu irmão? É simplesmente dar a mão, é ajudar, servindo com amor. E ao ajudar, Jesus comigo está. É simplesmente sorrir. É simplesmente ouvir. É simplesmente cantar. É simplesmente amar. Temos como pedido para a oração, pedimos em favor do Mateus Asba Mozani, que vai passar por cirurgia na terça-feira, né? Oramos por ele então. Ficamos de pé, oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos muito por tudo que tens feito por cada um de nós. Teu cuidado para a nossa vida é algo maravilhoso. Não poderíamos estar aqui sem o teu cuidado, sem a tua proteção. E agradecemos por isso, ó Deus. Pedimos que estejas conosco sempre, nos cuidando, nos protegendo. Protege e guia a cada um daqueles que se encontram enfermos, acamados, aqueles que precisarão passar por cirurgia. Lembramos de forma especial o Mateus, que vai passar por cirurgia na terça-feira. Guia os médicos e esteja com ele na recuperação também. Senhor Deus, amado Pai Celestial, colocamos diante de Ti todas as pessoas que completaram aniversário nessa semana que se passou. Cuida e ampara a cada uma delas, fortalece a fé de cada uma e continua dando muita saúde a todas elas. Senhor Deus, amado Pai Celestial, cuida e ampara a cada um que crê em Ti e esteja com eles para que possam continuar testemunhando o Evangelho, levando o perdão às pessoas. Guia-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para que possamos também estar junto com as pessoas que necessitam e com coragem levar o Teu amor. Senhor Deus, amado Pai, colocamos diante de Ti toda esta congregação, também as atividades desta congregação, todas as pessoas aqui, guarda e ampara a cada uma delas. Pedimos tudo isso e pedimos que estejas conosco também no momento da Santa Ceia, para que possamos receber o perdão através do corpo e sangue de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Através dele também oramos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja com vocês. Elevem os seus corações. Rendamos graças ao Senhor, nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Amém. Nós podemos todos nos sentar. Nós passamos agora o momento da distribuição da Santa Ceia. É um momento muito especial na vida do que acredita, do cristão. Venham, pois tudo está preparado. Ouvimos um fundo musical.